Agora vamos para mais um conteúdo. Vamos estar falando de doença de Parkinson, a saúde do idoso. Demência. A demência, síndrome de disfunção adquirida e persistente das funções intelectuais, que compromete pelo menos 3 das seguintes atividades mentais: linguagem, memória, capacidade visoespacial, personalidade, cognição, abstração e cálculo, julgamento, solução de problemas. Consequências da demência: alteração no desempenho de papéis, alterações nas atividades sociohabituais, alteração nas relações com outras pessoas, incapacidade para o desempenho das atividades cotidianas sociais. A prevalência é de 1 a 2% em pessoas de 60 a 64 anos, de 3 a 9% em pessoas com 65 anos de idade e 32% aos 85 anos de idade. Demência senil do tipo Alzheimer. Enfermidade devido à degeneração neuronal de caráter progressivo, manifestada por perda gradual do cognitivo, capacidade de pensar, memorizar e raciocinar. E alterações comportamentais e afetivas, doença crônica de evolução lenta e irreversível. Foi descrita em 1906 pelo Dr. Alois Alzheimer, neurologista alemão, mais prevalente entre as demências. Totaliza cerca de 50 a 60% de todas as demências. 6% dos 15 milhões de pessoas idosas no Brasil sofrem do mal de Alzheimer. Pode manifestar-se a partir dos 40 anos, sendo a partir dos 60 anos que a incidência se intensifica de forma exponencial. 1% das pessoas com 65 a 74 anos, 7% das pessoas com 75 a 84 anos, 25% das pessoas de 85 a 94 anos e 50% ou mais ou menos pessoas com 95 anos ou mais prevalente, infelizmente, em mulheres. A causa é desconhecida. Dentre as hipóteses mais estudadas estão genética, tóxica, infecciosa, radicais livres, envelhecimento acelerado, química autoimune e dos traumas cranianos. Os fatores são idade, único fator de risco conhecido e aceito universalmente. Outras são doença da tireoide, traumatismo craniano, histórico familiar, de doença, exposição ao alumínio, zinco e outros metais, doença vascular e síndrome de Down. O tecido com Alzheimer possui um número bem menor de células nervosas e nas sinapses do que o cérebro saudável. A perda sináptica e a morte neuronal é observada nas regiões cerebrais responsáveis pelas funções cognitivas. Aspectos neuroquímicos: ocorre uma redução de substâncias através das quais se transmite o impulso nervoso entre os neurônios, tais como acetilcolina e noradrenalina. Ocorre também uma redução da utilização da glicose do fluxo sanguíneo regional nos lobos temporais. Entrelaçamento neurofibrilar, massa entrelaçada de neurônios não funcionantes, placas senis ou neuríticas, depósito de proteínas beta-amiloides, tá? Olha a diferença com Alzheimer e sem Alzheimer. Os sinais e sintomas no início é insidioso, lento e gradual, em períodos de vários anos. Curso progressivo, sem falta de melhoria, memória e intelecto estão sempre comprometidos. Indivíduos mais jovens desenvolvem mais problemas de linguagem e o curso é mais rápido. Sinais de alerta, Perda da memória recente, dificuldade de executar tarefas domésticas, problemas de linguagem, perda da noção do tempo e desorientação, discernimento fraco ou diminuído, dificuldade de abstrair, trocar o lugar das coisas, alteração de humor, comportamento, alteração da personalidade, descuido da aparência e perda da iniciativa. Os estágios. Para facilitar a descrição da avaliação progressiva da doença, a deficiência, de Alzheimer, a demência do tipo Alzheimer é dividida em 3 estágios: inicial, intermediário e avançado. No inicial, a pessoa afetada mostra pouco confusa e esquecida e aparece não encontrar palavras para se comunicar em determinados momentos. Às vezes apresenta descuido na aparência pessoal, perda de iniciativa e alguma perda da autonomia para a atividade de vida diária. O intermediário, o indivíduo tem dificuldade com as atividades do dia a dia, esquecimento de fatos recentes, nome de pessoas, maior dificuldade em administrar a casa, necessita de assistência de higiene, maior dificuldade de comunicação, apresenta problemas de vagância, alteração de humor e de comportamento como agitação, agressividade, delírios, apatia, depressão, ansiedade e desinibição. Precisa de auxílio direto para a atividade de vida diária. O diagnóstico estabelecido sobre o feixe de argumentos clínicos, avaliado por meio de escala que permite definir estágios da doença.
Diagnóstico de exclusão, eletroencefalograma, tomografia computadorizada, ressonância magnética e exames do líquido cefalorraquidiano. No estágio avançado, há uma perda de peso, mesmo com a dieta adequada, dependência mais severa, distúrbios da memória mais acentuada, dificuldade de entender o que acontece ao seu redor, incontinência urinária e fecal, o aspecto físico da doença se torna mais aparente, pode apresentar reações de medicamento, infecção bacteriana e problemas renais. O tratamento ainda não existe drogas curativas. Em 1993 foi aprovado o cloridato de tacrina. Medidas farmacológicas visam melhorar as perturbações cognitivas e do comportamento, desacelerando a evolução da doença e mantendo o quadro clínico estabilizado por um tempo maior. Medidas não farmacológicas favorecem a permanência do indivíduo em casa, tais como a organização do ambiente seguro, simples e familiar, atenção multidisciplinar. Rede de atendimento público, né? Em abril de 2002, o Ministério da Saúde aprovou o tratamento da portador da demência do tipo Alzheimer na rede pública, envolvendo diagnóstico, tratamento, medicação e outras atenções, como atendimento hospitalar, hospital-dia, visita domiciliar, tratamento acompanhado por equipe multiprofissional e programa de orientação e treinamento para familiares. Vocês podem ver isso em www.abras.com.br. Demência vascular resulta de pequenos infartos cerebrais. O dano do tecido cerebral pode ter difuso ou localizado. O início é abrupto e a doença evolui de forma mais previsível e curso flutuante. Está associado a fatores de risco como fumo, hipertensão, hiperlipidemia, inatividade e história de AVC ou DCV, né? Acomete principalmente indivíduos entre 55 e 70 anos, viu? DCV é doença cardíaca vascular. Características da demência vascular: relativa à preservação da personalidade, labilidade emocional, depressão, preocupação somática, disartria, riso imotivado, confusão mental, noturna, hemiparesia, hemiparestesia, disfalgia, alterações localizadas, reflexos, marcha em pequenos passos, hipertensão arterial, antecedentes de AVC, sinais e sintomas neurológicos focais. O tratamento baseia no controle da PA, da glicemia e dos lipídios. O uso de vasodilatadores não tem produzido resultados consistentes. O que a gente faz? Apoiar a função cognitiva, proporcionar um ambiente calmo, falar de forma agradável e tranquila, dar explicações claras, simples, fixar relógios e calendários em local fácil, codificar a porta do quarto por cores, favorecer a integração do paciente e a participação ativa. Promover segurança, ambiente seguro, monitorar a ingestão e medicação de alimentos, evitar contenções, supervisionar atividades fora de casa, identificar o paciente, eliminar risco de fuga, retirar objetos potencialmente perigosos do alcance deles. Reduzir a ansiedade, oferecer apoio, evitar situações que possam gerar uma reação catastrófica, adotar medidas que houver, como ouvir música, acariciar, dançar e distrair, simplificar as coisas, não oferecendo muitas opções, evitar confrontos e crises, tranquilizar e distrair o paciente diante da ocorrência de delírios e alucinações. Melhorar a comunicação, promover um ambiente livre de ruídos e distrações, usar frases claras e de fácil compreensão, olhando nos olhos, falando próximo. Usar estímulos táteis, evitar expressões que possam ser compreendidas como pé da letra. Despertar a memória com a apreciação de fotografias. Promover independência, né, para suas atividades, ajudar a pessoa a permanecer funcionalmente independente o maior tempo possível. Simplificar as atividades, preservar a dignidade, estimular o autocuidado, deixar as roupas separadas na ordem que forem vestidas, lembrar o paciente de ir ao banheiro. Atender a necessidade de socialização, encorajar visitas breves a amigos e apreciar atividades, estimular a manutenção da atividade sexual e intimidade com o parceiro, incentivar expressões simples como toque e um abraço, promover uma nutrição adequada, um ambiente tranquilo, alimentos com bebidas devem ser servidos em temperatura, ambiente, pratos com ventosas, oferecer líquidos, oferecer alimentos com o paciente sentado. O equilíbrio entre atividade física e repouso. Promover ambiente calmo. No caso de insônia, a música, leite quente ou massagem nas costas podem ajudar a incentivar a prática de atividade física durante o dia, né? Para que não troque o dia pela noite. Promover o cuidado domiciliar, estabelecer rotinas, reservar um tempo maior para preparar, evitar situações embaraçosas, oferecer apoio e encorajar a família a participar de grupos. A doença de Parkinson. O que é o Parkinson, Paulo?
Parkinson é um distúrbio neurológico com progressão lenta que leva à incapacidade. A doença afeta os centros cerebrais, responsáveis pelo controle e regulação dos movimentos, decorrente de um desequilíbrio entre os neurotransmissores inibitórios, dopamina, e excitatórios, acetilcolina. Então, a dopamina e a acetilcolina. É a quarta doença neurodegenerativa mais comum. Afeta com maior frequência os homens, enquanto o Alzheimer nas mulheres, o Parkinson nos homens. Afeta quase 1% da população acima de 65 anos. No mundo, mais de 10 milhões de indivíduos acometidos. Brasil, aproximadamente 300 mil portadores. A causa da doença é desconhecida. A pesquisa inclui vários fatores: acúmulo de radicais livres, aterosclerose, predisposição genética, infecções virais, traumatismo craniano, uso crônico de medicamentos antipsicóticos. Aparecem entre 50 e 70 anos de idade, apresentam início gradual e os sintomas progridem lentamente durante um curso crônico e prolongado. Os principais sintomas são tremores involuntários, rigidez muscular e lentidão nos movimentos, bradicinesia. Outro aspecto inclui hipocinesia, micografia, faces em máscara, disfonia, disfagia, cialorreia, problemas posturais e da marcha. E o tremor que leva eles a perderem até o movimento, andar. A evolução é muito triste, mas a memória está intacta, entendeu? E isso tem que ser lembrado. Os efeitos da doença sobre os glândulos da base frequentemente produzem sintomas autônomos, tais como sudorese excessiva e descontrolada, rubor paroxístico, hipertensão ortostática, retenção gástrica e urinária, constipação e distúrbios sexuais. Alterações psiquiátricas estão frequentemente interrelacionadas e incluem depressão, demência, distúrbio do sono e alucinação. À medida que a doença progride, os indivíduos ficam com risco de infecção respiratória, tá? Ruptura da pele e lesão por quedas. Trauma. O diagnóstico é feito por exclusão baseado somente na história clínica. O tratamento visa o controle dos sintomas e a manutenção da independência funcional. Os medicamentos atuam no equilíbrio entre as atividades dopaminérgicas e colinérgicas. Qual é a nossa intervenção? Melhorar a mobilidade, estimular a atividade de autocuidado, melhorar a eliminação intestinal, promover a nutrição, melhorar a comunicação, desenvolver capacidade de enfrentamento. Então, você que está construindo sua casa, que é jovem, lembre que você um dia vai ser idoso, ou então você vai cuidar de sua avó, do seu avô, do seu pai, de sua mãe. Sua casa tem condições? Eu sempre brinco que a gente constrói o banheiro e nunca pensa se ali passaria uma cadeira de rodas. Então, precisamos pensar, precisamos não viver para isso, mas precisamos entender que vamos envelhecer e possivelmente iremos cuidar de um familiar nessa fase. Então, precisamos saber o que vamos fazer. É muito importante. A gente fica por aqui. Bons estudos.